Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou abordar um assunto que muita gente rejeita, né? Mas que faz parte da nossa vida. A reencarnação. A reencarnação faz parte da nossa vida aqui na Terra. E muita gente rejeita por uma questão criminosa, que eu acredito que seja criminosa, de muitas religiões que colocaram na cabeça das pessoas que a reencarnação é uma coisa de uma religião. Não, ela é de uma vida mesmo neste planeta. Né? Todos nós passamos por várias e várias e várias reencarnações. E acredito que é exatamente o fato de não acreditar na reencarnação, que é uma realidade criada por Deus, que acontece tantos conflitos no mundo, né? Muitas pessoas fazem coisas absurdas, né? Todos nós fizemos, se não fazemos atualmente, fizemos em alguma parte da nossa vida, em alguma das nossas existências. E continuam, né, muita gente fazendo coisas absurdas, um semelhante contra outro semelhante, e todos nós somos irmãos, né? Todos fomos criados por Deus. E essa questão de se achar superior ao outro só porque tem mais dinheiro ou teve mais oportunidades, né? Nasceu com muitas facilidades, né? Ou mesmo que não tenha tido facilidade, que tenha conseguido êxito com o seu trabalho, com o seu esforço, mas tudo isso é uma consequência de reencarnações, né? Não há acaso não existe, e tudo que uma pessoa passa numa vida, ela plantou numa outra, né? Tudo, coisas ruins e coisas boas. E sem contar que nós temos provações, além de provações, né? Provações é mais quando a pessoa tem mesmo que superar coisas que não fez corretamente numa das suas encarnações. Mas nós somos seres que estamos fazendo experiências aqui nesse planeta. Experiências. Então, nós temos que passar por todos já tivemos que passar por todos os reinos, né? Desde da Era da Pedra, ou melhor, desde do mineral, né? Passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, animal e hominal. A ciência ainda não reconhece esse outro reino, mas ele é um fato. O homem não descendeu diretamente do macaco, né? Ele veio evoluindo, ele começou uma evolução, da mesma forma que os seres saíram do vegetal, do mineral para o vegetal, depois do vegetal para o animal. O homem também foi sofrendo aquela transformação, né? Saindo do reino animal e entrando no reino hominal, né? E aí dali começou as reencarnações. As reencarnações, né? A evolução, a cada reencarnação evoluindo mais um pouco. E estamos aqui até hoje, né? E vamos atingir um tempo que não vamos precisar mais de reencarnação, né? Mas, por enquanto, ainda temos que reencarnar, né? Aqui nesse planeta. Apesar de que está mudando. Daqui a pouquinho vai acabar a chamada roda de Sansara, né? Nas reencarnações. No caso da reencarnação também teve um período que houve essa necessidade de reencarnar. Aliás, não é nem questão de necessidade, houve processos que
não vem ao caso agora, né? Enfim, mas a negação da reencarnação é que faz acontecer, né? A discriminação, o preconceito, né? O racismo, essa desigualdade não aceitável, né? Das pessoas, né? Porque, como eu disse, são experiências a serem passadas, né? E essas experiências é consequência de uma outra vivência que aquele espírito teve, né? Tem gente que diz que a reencarnação, aliás, até foi por isso que passaram nessa essa inverdade, né? Dizer que a reencarnação é coisa de espiritismo. Não tem nada a ver. Aliás, todos nós somos espíritos vestidos de um corpo, né? Tem gente que fica apavorada, né? Eu também já passei por essa fase, né? Aquele receio, né? De quando falava de espírito e tal. Mas isso tudo é questão de falta de conhecimento ou de lembrança, né? Que os conhecimentos estão todos dentro da gente. Só que a gente tem que fazer eles fluírem novamente, né? Mas, enfim, essa negação da reencarnação faz a pessoa cair nessas armadilhas da vida, do dia a dia, né? Preconceito, como eu falei, racismo, discriminação, se achar melhor do que o outro, só porque tem mais condição financeira, uma melhor condição. Muitos porque foram privilegiados entre aspas, né? Porque não, a pessoa até pode se achar, mas tudo é uma aprovação, é um teste, é uma experiência que a pessoa está passando, né? Então, aí aquele que se sente superior, porque ou por méritos próprios, ou porque tiveram facilidade na vida, ele também está passando por uma aprovação, ele também está passando por um teste, uma experiência, né? E quando ele se sente melhor do que o outro por causa da condição, né? Financeira, né? Enfim, coisas que tem mais do que o outro, ele acaba cometendo um erro terrível, né? Porque aquele que teve menos oportunidade e às vezes até está na rua sem condição nenhuma, ele também está passando por um teste. E normalmente é o período contrário, né? Aquele que está com mais facilidade numa vida, ele já passou ou vai passar por teste como aquele outro que está com menos facilidade. Aquele que está com problemas sem condição até de se alimentar, né? Muitas vezes de moradia e tal. Tudo é teste. O importante é a pessoa ter consciência disso, por isso que acreditar na reencarnação é importantíssimo, acreditar na reencarnação e na lei de causa e efeito. Essas duas leis divinas, elas são necessárias demais para cada um de nós que queremos evoluir moralmente, fisicamente, né, materialmente e principalmente espiritualmente, né? Porque como eu falei, todos nós somos espíritos revestidos de carne e então o importante é evoluirmos, voltarmos à nossa consciência completa, né? Como eu falei, os conhecimentos estão todos dentro da gente. A gente não precisa de ninguém para dizer o que a gente é ou deixa de ser. A gente precisa de ajuda para relembrar, mas não ficar querendo que o outro nos guie.
Às vezes a gente precisa de um norte, né, vamos dizer assim, para poder começar a botar para fora tudo que está armazenado dentro da gente. E a questão da reencarnação, a palavra reencarnação, muitos que não acreditam na reencarnação dizem que não está na Bíblia isso, né? Que Jesus não falou nada disso, não tem nada escrito, né? Mas não tem exatamente essa palavra. Essa palavra, ela foi, vamos dizer, inventada a palavra, mas não o fato. A questão da reencarnação, e foi dita lá por Jesus, claramente, em algumas partes lá, ele não falou na palavra, mas ele falou no fato, né? No processo, enfim, no caso, né? Tem aquela parte da transmutação, né? Que ele fala, né? Aliás, os discípulos, né, viram Jesus com Moisés e Elias ali junto dele, né? Ele quis mostrar, né, a questão da transfiguração daquele espírito, que foi um período foi Elias, no outro período foi Moisés, no caso ao contrário, né? Primeiro Moisés, depois Elias, e mais tarde ele disse também, né, que Elias, porque ficou aquela promessa de que Elias viria novamente, né? E ele disse que Elias já tinha voltado, já tinha vindo e que as pessoas não o reconheceram. E ele deixou claro ali que Elias tinha sido João Batista. Quer dizer, ele tinha voltado no novo corpo, que no caso foi o de João o Batista, né? Enfim, tá lá na Bíblia, né? Tá lá no Novo Testamento. Mas não com a palavra reencarnação. Mas o fato, ele demonstrou, ele deixou claro que esse fato acontece. E acontece com todos nós. Todos nós já vivemos muitas e muitas vidas, muitas e muitas reencarnações. E aí, a pessoa que acredita nisso, ela não comete tanta insanidade, principalmente como tem acontecido atualmente, né? Rejeição, né? A pessoa rejeita o outro porque ele é pobre, porque ele é de outra raça, né? Aparente. E na questão da reencarnação, nós já vivemos em todas as raças. Todas as raças, já passamos por elas várias vezes, né? Inclusive questão de sexo, né? Sexo masculino, sexo feminino, todos nós já vivemos em corpos masculinos, em corpos femininos, né? E aquele que reencarna muitas vezes num tipo só de sexo, quando ele é necessário que ele venha num outro sexo, numa outra encarnação, e muitas vezes ele está tão preso, né, aquele tipo de sexualidade, que ele vem mesmo vindo num outro corpo, ele vem com aquele restinho lá, né, aquela energia, né, do sexo que ele ocupou anteriormente, né? E aí é que dá essas diferenciações aí que muita gente não aceita, né? Mas tudo isso, como eu falei, é falta de conhecimento. Na hora que a pessoa entende, né, a questão da reencarnação, a questão de que nós já vivemos em várias encarnações e muitas vezes repetimos muitas encarnações com aquele mesmo, naquele mesmo sexo,
a pessoa para de ficar julgando o outro porque ele é afeminado ou porque ele é masculinizado. A pessoa passa a entender tudo isso. A questão do porquê uma pessoa não consegue as coisas com facilidade, né? Muitos trabalham a vida toda e não conseguem nada naquela vida, né? Dificuldade, dificuldade. E às vezes aquele que tem mais facilidade acha, ou mesmo que não tenha tido facilidade, que tenha trabalhado e conseguido, mas com mais facilidade, ou simplesmente conseguido, né, alcançar o objetivo dele, ele acaba achando que o outro está sendo preguiçoso. Mas não é assim, as coisas não são desse jeito. Às vezes, aliás, sempre tem um motivo, tem um porquê, né? Que no caso desse que não consegue a vida toda, né, mesmo tentando, é porque realmente era uma provação que ele tinha que passar e ele pediu, porque todos nós pedimos para passar aquilo que nós passamos. Todos nós pedimos. Não é Deus que resolve essas coisas, somos nós. E nós resolvemos essas questões, determinamos, né, como vai ser a nossa vida, enquanto a gente está lá no lado espiritual, né, preparando para reencarnar, a gente sabe que pontos que a gente tem que melhorar, porque o objetivo maior é a evolução espiritual. É passar pela essa roda de Sansara, terminar as nossas lições e o que acabamos ficando devendo, né, por causa das besteiras que fizemos em algumas encarnações. Então, a gente só se livra dessa roda de Sansara quando a gente paga tudo, quando a gente já não tem mais nenhum restício de dívida, né? Então, o nosso objetivo é esse, se limpar por completo para poder voltar ao todo. Quer dizer, o todo a gente sempre faz parte, mas só que aquele conhecimento total, né? A lembrança de tudo que a gente sabe que está armazenado na gente, a gente só volta a esse todo quando a gente se livra de todas as amarras das reencarnações, né, que nós já passamos. Então, esse é o nosso objetivo maior. Então, nós mesmos pedimos, sabe? Nós pedimos para passar por tudo o que passamos, né? E a ajuda que a gente precisa muitas vezes, né? A bondade divina, ela está sempre disposta a nos ajudar. A gente tem que pedir, né? Mas às vezes não acontece mesmo a pessoa pedindo, porque ela também pediu para não dar moleza para ela. Então, às vezes, acontece isso também. Como a gente pediu para porque quer passar mesmo, resgatar tudo, né? Acabar com todas as dívidas, então a gente acaba pedindo, né? Para não ter moleza, vai deixando queimar todos os karmas, né? Todas as dívidas, para eu me livrar de uma vez dessa roda de Sansara, né? A roda das reencarnações e tal. Então, aí porque tem gente que fala, poxa, eu peço tanto, né? Eu tenho fé e tal, mas não acontece nada. Mas algumas vezes é por causa disso também. Ou porque realmente a pessoa não atingiu a fé que ela precisa ter, né? Às vezes a gente pensa que tem fé, mas na hora do vamos ver, a fé não é lá essas coisas, né? Como eu acho que eu falei no outro vídeo, a fé ela não pode ter nenhuma dúvida, né? Se colocar uma duvidazinha mínima que seja, às vezes até a gente não tem nem noção que a gente está com aquela dúvida, né? Colocou a dúvida, já era, né? Não tem, cortou
aquela linha que nos liga, né, ao Todo-Poderoso, né, ao nosso Pai. Então, aí a coisa não acontece, né? E, enfim, a reencarnação, ela é uma bênção, né, para o ser que comete um erro, né? Tem gente que acha, né, morreu, acabou e tal, mas ou foi para o inferno ou foi para o céu, né? Então, céu e inferno não existe, né? O céu e o inferno, ele está dentro da gente. Mas a gente, na questão do inferno, a pessoa passa um período lá de sufoco, né, na espiritualidade, até que ela tenha permissão de voltar, né, para se redimir. Então, a lei da reencarnação, ela é uma bênção. Imagine se Deus fosse tão do jeito como muita gente pensa, né? Deus é vingativo, ou Deus pune, né? A pessoa, se um pai na matéria, ele não, pelo menos a grande maioria deles, né? Não é capaz de fazer mal para o filho, né? Ele quer sempre o melhor para o filho. Agora imagine Deus, que é amor. Deus é amor, né? Amor em plena, como a palavra deve ser, na questão da palavra, enfim, do sentimento, né? O sentimento do amor, Deus é pleno. Deus, que é amor, vai fazer uma coisa dessa com o filho, deixar o filho lá eternamente pagando lá no fogo do inferno, né? Como muita gente aí fala, né? Não, ele dá a oportunidade da pessoa voltar num outro corpo, né? Volta lá na mulher que quer, é muito discriminada, mas a mulher é imprescindível nesse fato, né? Ela que dá a ajuda ao espírito dele voltar à matéria e começar uma nova experiência, se redimir, né, dos malfeitos, enfim, dos erros cometidos, né? E fazendo isso até atingir a plenitude, né? Então, a reencarnação é uma bênção divina, né? Esse que é o verdadeiro livramento, né? Livramento das cargas do passado, né? Passou, fica aquele restício do mal feito, mas ele tem uma nova chance de se depurar por completo, né? Então é isso. E a lei de causa e efeito, ela é aquela coisa, aquela frase que tem: aqui se faz, aqui se paga. Ela é desse jeito mesmo. A pessoa paga o que fez. Se ela fez coisa boa, ela vai receber coisa boa, né? Porque Deus é justo. E além de ser amor, é totalmente justo. Se fez o mal, infelizmente vai ter que passar pelo mal. A pessoa passa pelo que ela proporcionou ao outro, né? Se fez coisas boas para o semelhante, ou para o todo universal, ou para a natureza, enfim, você vai receber coisas boas, né? Evidente. E, ao contrário, também. Infelizmente, a grande maioria acaba fazendo, cometendo, né, enganos aí que acaba tendo que pagar, né? E a gente tem que agradecer muito quando a gente entende isso, né? E que a gente percebe que a gente está passando por coisa, porque está resgatando dívida, né? Está eliminando aquele débito. A gente tem que aprender a agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais a gente fica consciente. Quanto mais consciente, mais a gente agradece. E aí a gente acaba se livrando de todos os enganos do passado mais rapidamente. Então,
é isso, né? Eu espero ter contribuído um pouquinho com algum esclarecimento, né, a esse respeito. E se vocês quiserem me mandar pergunta ou questionamento que eu possa ajudar de alguma forma, aí esse vídeo vai ficar, né, no meu canal, Irradia Luz e Alegria. E também espero que quem gostar, né, se inscreva, dê um like, né, comente, enfim. Vamos passar essa mensagem que eu acho que a humanidade está precisando, né? Desse tipo de esclarecimento que, infelizmente, a maioria das religiões não falam a respeito. E quando falam, falam sem mostrar os fatos, né? Principalmente mostrando no dia a dia, fazendo a pessoa reconhecer que é uma realidade, a lei da reencarnação. Que a luz do Divino Amor esteja com todos. Namastê.